Salve, salve pessoal! Estamos aqui hoje para falar de transição de carreira com o diretor administrativo da Coulsan, Banco de Sangue, Walter Dishekenian. Ele tem uma história muito bonita de transição, é uma pessoa super preparada e vai contar para a gente como isso aconteceu, vai contar um pouco da história dele e a gente vai fazer aquele bate-papo que vocês já sabem que é a energia do nosso canal. Valtinho, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, É um Marcelo. prazer te receber. Obrigado, eu que agradeço o convite. Fica à vontade. Esse super preparado aí é por sua conta. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho certeza que você vai conseguir impactar positivamente a vida de quem está pensando em Tomara. mudar de carreira ou alguma coisa parecida com isso. Muito legal. Eu quero que você fique à vontade para você nos contar um pouco da sua história, das coisas que você sentiu nesse período todo e de como é importante a gente estar preparado e se conhecer para chegar num desafio desse aí e bater uma bola bonita, que eu sei que você tem uma bela história. Ô Marcelo, tudo começou na época que a gente é estudante e a gente tem os nossos sonhos, né, como profissional. E eu sempre fui apaixonado por química. E desde o início eu percebi que a minha carreira tinha que estar ligada à área química, né? Sempre tive facilidade e muita motivação em aprender e estudar química. E isso fez com que, ao longo do tempo, eu procurasse um curso superior que estivesse relacionado à área de química, né? Então eu fui para o vestibular com a ideia de ser um engenheiro químico. Esse era meu objetivo. Aí, prestei o vestibular e passei em algumas faculdades em engenharia química, mas na faculdade que eu mais procurava cursar, que eu tinha o sonho de cursar, que era a USP, eu, na verdade, entrei na minha segunda opção no vestibular, que era química, e não engenharia química. Tá. Aí eu vivi um dilema, né? Faço química ou engenharia química? E qual era a diferença entre a química e a engenharia química? Eu não sabia. E eu acho que nesse momento, foi pela primeira vez, eu fui buscar conhecimento em quem sabia a diferença entre química e engenharia química. E são totalmente diferentes. E eu tinha um professor, na época do colegial, professor Ferreira, que quando eu fui procurá-lo, ele me conhecia já da época de colégio e ele, sem dúvida, chegou para mim e falou: "Ô Walter, você vai ser feliz na química. Engenharia química não tem nada a ver com você." E diante do que ele falou, e como eu confiava muito, né, na opinião dele, tinha um peso muito grande, senão não teria nem o procurado, eu fui para química. Com 2 meses de faculdade, eu era o aluno mais feliz da faculdade, porque eu falei, aqui era o meu lugar. E eu teria me arrependido se eu tivesse cursado engenharia química, porque eu queria ser, na verdade, eu não sabia, mas o que eu queria ser era um químico, né? Mas a instituição fez diferença? Por exemplo, em algum momento você pensou que você tinha que escolher entre a instituição e o curso ou não? Teve um peso na minha escolha, mas na verdade quando se abriu uma segunda opção, aquilo me fez refletir. Então, dentro de mim, alguma coisa me disse, esta dúvida não veio por acaso, né? E são coisas que hoje eu entendo, mas na época eu não conseguia explicar. Mas foi me trazida uma segunda opção. Eu é que tinha simplesmente criado limites para minha carreira, né? Eu não abri o leque, mas a vida, as oportunidades, existem muitas explicações para isso. Me trouxe uma segunda opção. Aí me fez parar para pensar, refletir. E aí eu fui para o curso de Química e realmente eu fui muito feliz. Foram anos maravilhosos dentro da faculdade. E aí, para minha surpresa, eu na metade do meu curso de Química, eu tinha 20 anos nessa fase.
E eu recebi um contato do colégio onde eu estudei, foi o Colégio Agustiniano São José. E aí o diretor do colégio, o saudoso Padre Cirilo, me chamou. Ele falou que precisava conversar comigo. Aí quando eu fui lá, não tinha a menor ideia do que ele queria. Ele falou, eu quero que você dê aula de química no nosso colégio. Falei, mas padre, eu acabei de sair do colégio, eu tenho 20 anos, eu não estou nem formado, eu estou na metade do meu curso. Eu não tenho lastro para dar uma aula de química. E aí, ele de uma forma visionária, com talento que obviamente eu não tinha para enxergar, né? Ele enxergou em mim uma oportunidade. E o que aconteceu? Eu fui dar aula de química dentro das possibilidades que o meu curso me oferecia em termos de agenda, de carga horária, né? Com 20 anos. Né? Então, assim, pela primeira vez, alguém me deu uma oportunidade de emprego inesperada, né? E pela segunda vez, alguém abriu as portas para mim, né? Então, pela segunda vez, alguém me trouxe para uma nova experiência, né? Então, aquilo começou dentro de mim a crescer. Mas nesse momento, você não se enxergava preparado para aquilo? Eu não me enxergava. Nem um pouco? Nem um pouco. Nem um pouco. Aquilo para mim foi uma surpresa. Aí foi uma mistura de alegria, né? De medo, né? E de ansiedade, né? Mas a alegria superava todos esses outros sentimentos, né? Então, a gente começa a aprender, né, ao longo do nosso dia a dia, com a experiência de vida, não só de trabalho, né, que a gente tem que ter medo de uma coisa, de sentir medo. A gente não deve ter medo de sentir medo. Né? Então, a partir daí, eu encarei o desafio, né? E como é que foi você dar aula para garotos e garotas os meus que alunos, tinham quase a sua idade? Meus alunos tinham 15 e 16 anos. Foi uma novidade na escola, né? E aí eu percebi que a novidade trouxe, de certa forma, um impacto interessante para a escola, né? Porque, entre aspas, né, eu virei um garoto propaganda da escola, né? Foi uma mudança de paradigma dentro do colégio. Total. Nunca a escola tinha contratado para dar aula de química ou para um colegial, né, um professor tão jovem, né? E ainda em formação, né? E sendo que o meu objetivo dentro do curso de química não era dar aula de química, eu não me achava preparado para isso, o meu foco era a indústria química. Mas surgiu uma oportunidade. Quando surge a oportunidade, você pode virar as costas para ela e depois ficar olhando para trás e se lamentando por que eu não tentei, né? E eu resolvi abraçar. Uma oportunidade inesperada e acima das minhas expectativas, né? Para aquele momento, muito acima. Eu entrava na sala dos professores e dividia o giz com o meu professor de química, de física, de matemática e português. Era uma honra, né? Para mim, aquela emoção já valeu a pena, nem que eu não ganhasse para trabalhar, entendeu? Eu imagino, extraordinário. Além de ser um colégio de ponta, né, me trouxe uma experiência única. E aí eu criei um estilo próprio de dar aula, né? Porque eu não poderia ser formal com 20 anos de idade, né? Senão eu ia fazer papel ridículo, né? É verdade. Não é? Sem dúvida. Então, a partir daí, diante dos desafios, né, do dia a dia, eu fui criando um jeito de me comunicar com os alunos, né? E aí nós acabamos criando uma identidade, né? Porque eles se sentiam muito próximos da minha pessoa, né? E a proximidade que eu criei com eles não me trazia problemas disciplinares, entendeu? Eu não tinha essa dificuldade. Do que a maioria pensaria, né? É muito menino, não vai ter condição de controlar a sala e tal. Então, a partir daí, as coisas começaram a fluir e, obviamente, à medida que vai dando certo, você vai ganhando confiança, a autoestima cresce, né? São as pequenas conquistas, né? O valor das pequenas conquistas do dia a dia, né? Exatamente.
Aí eu fui muito feliz como aluno de química e como, desculpa, professor de química. Aí eu no final do meu curso, eu recebi um outro convite e aí eu tracei uma outra estratégia em paralelo de trabalho. E esse convite era simplesmente para aprender, não era para ganhar nada. E dentro da faculdade, também por conta de uma indicação de um professor da faculdade, né? Então, pela terceira vez, alguém me dando um empurrão, né? Sem esses empurrões, a vida profissional, pessoal, ela não caminha. Já era um network. Já era um network. Sem o saber, né? Sem saber. Ele me convidou para auxiliar no grupo de pesquisa, né? Então, eu trabalhei no laboratório com professores, mestres, doutores, e eu era lá um aluno do último ano de química que fazia aquilo que eles não iriam fazer. Até quem é da área sabe, até lavar a vidraria dos laboratórios, porque eles não tinham tempo para isso. Mas foi bom conviver com um grupo de pesquisa, né? E aí eu vivi o que é o ambiente da pesquisa no Instituto de Química da USP, né? E aí eu cheguei à conclusão que aquilo não era para mim, né? Então, esse foi uma experiência extremamente positiva, porque eu não tinha perfil para aquilo, né? E aquele ano que eu passei lá dentro, me deixou claro isso, entendeu? Você ir lá e fazer e participar te mostrou o que você não queria fazer. Eu não queria. Qual é o caminho que você não iria trilhar? Bom, eu me formei daí e o meu plano, meu sonho profissional era a carreira dentro da indústria química, né? E o meu grupo de alunos, de colegas de curso era muito pequeno, né? Então nós éramos num grupo de 60 que passamos no vestibular e depois, no final do curso, nos formamos em 15, né? Então era um grupo diminuto. E naquela época, as indústrias químicas de porte iam procurar os recém-formados para os processos de trainee, enfim, né? E naquele momento eu fui procurado por mais de uma indústria química, né? Não para me contratar, mas para me convidar a participar do processo de trainee. E aí, novamente, né? Alguém me indicou dentro da escola e mais uma vez, né? Para fazer essa escolha, você também, mais uma vez, foi buscar a opinião de alguém? Mais uma vez, então, o que eu tinha certeza de que o meu lugar não era na pesquisa química e também não era o meu sonho não era ser professor de química, né? O meu sonho era ser um pesquisador na indústria química, um profissional que trabalhasse com formulação na indústria química. Mas eu falo assim, quando você teve que escolher entre 2 ou 3 oportunidades para ser trainee, sim, você também foi se aconselhar mais uma vez? Eu felizmente, eu fiquei entre 3 empresas na época, né? Eu fui aprovado em 3 processos seletivos e também fiquei em dúvida, né? E também fui buscar aconselhamento, opiniões, né? E como a profissão que eu escolhi era muito nova dentro da família, né, do ambiente que eu vivia, ninguém conseguia me ajudar. Porque ninguém sabia como palpitar, como opinar, né? Mas eu tive sorte, eu sempre me aproximei de pessoas que me ajudaram bastante, né? E na época eu fiz uma ótima escolha, né? E comecei minha carreira como profissional na indústria química, na DuPont, que é uma empresa que dispensa apresentação. Dispensa apresentação, né? E aí, dentro da DuPont, um mundo novo, experiências novas. Eu era lá o café com leite dentro da área que eu fui contratado. Eu trabalhava com químicos, formuladores, né? O mais novinho tinha 40 anos de idade. E eu tinha 22 nessa época, né? Então, eu era um café com leite, né? E aí eu fui trabalhar num laboratório de formulação de tintas automotivas, né? Aquilo me encantou, né? Então, aquilo me deixou assim mega entusiasmado, porque era o meu sonho transformar o meu conhecimento químico em algo
palpável, que eu pudesse enxergar um resultado do meu trabalho a olho nu, né? Sim. E lá eu conheci excelentes pessoas, convivi com profissionais do mais alto gabarito, né? Dentro do setor da indústria química de tintas, né? E tive dias realmente maravilhosos, né? Então, essa etapa do meu objetivo como profissional, eu estava realizando, né? Com 22, 23 anos, né? E você, como um bom aluno, sempre enxergando isso como uma grande oportunidade de aprendizado, sempre com um olhar de absorver informação, já tinha ali, óbvio, né? Porque senão você não teria tido as conquistas que você teve. Ninguém entra na USP se não Marcelo. se não souber estudar ou se não tiver um olhar para o aprendizado. Sim. Se não tiver paixão por isso, né? O que eu percebo é que isso sempre fez parte... Até esse momento. Até esse momento. Até esse momento eu segui meu coração, né? E eu, dentro dessa visão jovem, né? Idealista, né? Eu estava atingindo todos os meus objetivos até antes do que eu imaginava, né? Até antes do que eu sonhava, né? Mas a vida foi tomando um outro rumo e de repente eu tomei uma decisão no auge da minha carreira, né? Como químico, ainda com menos de 30 anos, eu acabei tomando uma decisão que mudou o rumo da minha vida profissional, né? Nós somos filhos, né, de imigrantes armênios, né? Eu ia perguntar, e que decisão foi essa? Somos filhos de imigrantes armênios e aí dentro do cenário familiar, né, os armênios tradicionalmente vieram para o Brasil e se destacaram no ramo de calçados e meu pai era um industrial do ramo de calçados, né? E meu pai começou muito jovem como dono do negócio, com 20, 21 anos, né? E ele era apaixonado pelo que ele fazia, né? E assim, são as raízes, né? Eu acho que hoje, fazendo um parênteses, né, nós precisamos criar raízes, mas nós precisamos ter asas também, né? Sim. Então nós precisamos trabalhar as duas coisas, né? E naquele momento as minhas raízes falaram muito mais forte do que as minhas asas, né? Eu percebi que meu pai precisava de uma ajuda no trabalho dele, no negócio dele. Então, o que eu senti como filho mais velho também, né? De que, assim, ali não era só uma opção de trabalho, era uma opção... Um chamado. Uma opção que envolvia a vida da família como um todo, né? Ele precisava de ajuda. E aí, eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para cima, olhei para baixo e falei, não, quem tem que ajudar sou eu. Quem que vai ajudar ele? Ele é sozinho, né? E talvez o sonho do meu pai fosse que um dia esse negócio fosse da família, dos filhos, né? Um pensamento mais tradicional, de empresa pequena, familiar, mas ele nunca falou, nunca me forçou, mas eu achava impossível ele não ter esse sonho. Quer dizer, eu quis entrar dentro da cabeça dele. Eu nunca perguntei para ele. É um grande erro, né? Pai, posso seguir meu caminho? O que você acha disso? Não tem a opinião dele, né? Mas você sentiu aquilo ali e tomou a sua decisão. Aí eu tomei uma decisão. Falei, eu vou ajudar meu pai. Aí eu resolvi interromper a minha carreira e pedir demissão. Aí a hora que eu fui pedir demissão, a empresa, mas qual o motivo? O que aconteceu? Eu expliquei o motivo. Eu falei, é esse o motivo, exatamente como eu estou te explicando, com algumas palavras diferentes naquela época, devo ter utilizado. E pedi. Aí eu simplesmente cheguei para o meu pai e falei, agora nós vamos trabalhar junto. Não me explique, não me pergunte o que te levou a uma decisão tão drástica sem consultar. Esta decisão eu não consultei ninguém. Então é algo que eu deveria ter consultado, na minha opinião. Foi um erro que eu cometi, né? Mas é aquele momento que a razão fica de lado e a emoção fala mais forte, né? E isso daí é uma das coisas que fica muito claro, né, no dia a dia da gente, que a tomada de decisão ela é sempre emocional, né? É importante você raciocinar sobre
todas as coisas e tal, mas a tomada de decisão, quem toma a decisão tem que ter emoção envolvida. Sim. Senão não toma. Se a pessoa não tem emoção, ela não toma a decisão. E foi a que você tomou ali. Eu tomei a decisão. Ele ficou surpreso, mas eu acho que lá no fundinho do coração dele, ele comemorou. Né? Eu tenho certeza disso. Ele Imagina, comemorou. orgulho de pai. Comemorou. E aí, a partir daí, Marcelo, eu encarei um novo desafio, que era trabalhar no ramo de calçado. Foi a primeira transição de carreira sua. Eu acho que já não foi a primeira, Marcelo, porque eu comecei como professor, né? Aí tive uma experiência como pesquisador, né? Depois como profissional da indústria química, aí mudei. Aí, humildemente, fui aprender como funcionava o novo negócio, né? E no início foi muito difícil se adaptar a essa nova realidade, né? Você não tinha envolvimento nenhum com a fábrica de calçado até então? Nunca, não conhecia absolutamente nada. E aí, a partir daí, comecei a aprender. À medida que eu comecei a aprender, comecei a enxergar algumas oportunidades, né? Ele tinha uma indústria de calçados de pequeno porte, mas com tradição, com uma marca conceituada dentro do ambiente que ele orbitava. E aí comecei a enxergar algumas oportunidades. A que deu certo foi trabalhar a venda do calçado que era produzido diretamente para o consumidor final, né? Porque até então ele fabricava esse calçado, o varejista é que fazia a comercialização, né? Então a gente comeria etapas, né? E vivia um momento de que a propaganda, a loja de fábrica, seja do que fosse, calçado, vestuário, grudou, pegou no mercado, isso fez sucesso. Loja de fábrica significava preço menor, né? E aí, o que a gente acabou como nós iniciamos essa atividade? Só com o que ele tinha de estoque, de devolução, de cancelamento, nós montamos uma loja de calçados, né? E onde montamos a loja, se era uma experiência nova e a gente não tinha a disponibilidade financeira para ficar investindo, porque não conhecíamos. Ele conhecia a indústria, não o varejo de calçados. São ambientes totalmente diferentes. Completamente diferentes. Aí, a partir daí, ele tinha um imóvel desalugado, e aí eu sugeri que a gente trabalhasse dentro daquele imóvel. Mas esse imóvel não é ponto, né? Mas é o que nós temos, eu falei para ele. E se não der certo, eu acho que a gente vai perder pouco recurso, né? Então... Que é uma decisão correta, né? Começou pequeno. Pequeno, humilde, né? E aí eu também fui me aconselhar com um amigo que era já um empresário de sucesso na área de confecção e que me deu as dicas, e que me deu o caminho das pedras, de como funcionava o varejo, né? Então, mais uma vez, uma pessoa entrando na minha vida, estendendo a mão e me ajudando, né? Mérito seu. Hã? Mérito seu, sem dúvida nenhuma. Tem muitos olhares, né, para essas ajudas, né? A gente, se for até se a gente for olhar até pelo lado da espiritualidade, a gente vai encontrar até outras explicações, né? Sem dúvida nenhuma. Mas todas foram muito bem-vindas, né? Mas tem um detalhe, Marcelo, acima de tudo, quando a gente vai buscar um aconselhamento, né, a gente precisa abrir o coração, né? E quando a gente abre o coração, a gente exercita a humildade, né? Porque você precisa dizer o que você não sabe, né? E está procurando quem sabe, né? Porque sempre alguém sabe mais, né? Sem dúvida. Ninguém sabe tudo. Isso é óbvio, isso é o beabá do dia a dia, mas enfim. E uma característica das pessoas inteligentes é dizer que não sabem, né? Quando não sabem. Marcelo, assim, inteligência, na verdade eu cheguei a uma conclusão depois da minha vida profissional ter caminhado. Inteligência não é saber só usar a sua inteligência, né? É saber usar a inteligência dos outros, né? Isso também é ser muito inteligente. Mas isso é ser inteligente e humilde, né?
Porque você vai mostrar para o próximo, seja ele qual for a função que ele exerce dentro do ambiente de trabalho, que ele sabe mais que você, ou ele sabe algo que você não sabe e que precisa compartilhar esse conhecimento, né? Então, dentro desse cenário, a experiência deu certo e as coisas começaram a melhorar e ganhamos dinheiro e a coisa funcionou e a felicidade tomava conta, né? Mas eu como pessoa, não me sentia realizado profissionalmente fazendo algo que gosto, entendeu? O raciocínio do Walter era o seguinte: já que eu não vou fazer o que eu gosto, pelo menos eu vou tentar ganhar dinheiro, né? Não é um bom raciocínio. Eu ia falar, não isso pode ser uma armadilha. Não é um bom raciocínio. Sabe por quê? Porque aquilo que você não faz com envolvimento, com coração, com entrega, você não enxerga todos os caminhos, você às vezes se deixa abater pelas dificuldades porque aquilo não está dentro de você, né? Você está forçando uma situação. A energia é outra. É outra pegada, né? Dinheiro é importante, lógico que é, né? Mas é a consequência, mas, né? Enfim, você precisa atingir um ponto de equilíbrio que você se realize profissionalmente e financeiramente, o que não é nada fácil, né? Parece fácil, mas não é. Aí nós conseguimos, crescemos, vivemos uns momentos de muita prosperidade, mas eu vivi uma época da economia que a gente tinha planos econômicos a todo momento, inflação altíssima, o Collor naquele momento bloqueou o dinheiro, as contas ficaram vazias, nós conseguimos sobreviver, mas aí veio o Plano Real mudou a lógica de funcionamento do ambiente, né? A maneira de fazer negócio, de enxergar o negócio mudou. Totalmente. Só que assim, o grande problema de uma empresa familiar é que você não faz gestão muitas vezes, você vai só pelo seu coração, né? Então, e nem sempre o coração, em alguns momentos, te dá o caminho que vai trazer o resultado financeiro que a empresa precisa, né? E é uma decisão muito difícil, né? Porque aquilo fica enraizado, né? Fica entranhado dentro de você e você quer salvar o negócio ou você quer fazer com que aquilo aconteça na marra, né? Porque sempre deu certo, né? Mas as coisas mudam, né? E quando você não consegue enxergar um novo caminho diante das mudanças, né? De um jeito ou de outro, você colhe os frutos disso. É óbvio que nós tem interferência do ambiente externo, da economia, da inflação, do dólar, do governo, mas não é só isso, né? Tem aquele papel que nós podemos realizar e que às vezes a gente não consegue enxergar, né? E talvez, Marcelo, eu não tinha todas as habilidades do mundo para ser um profissional da área de calçados, nem indústria, nem comércio. Não era minha praia, né? Mas deu certo. Em algum momento começou a já não dar os mesmos resultados. Mas aí eu acho que a gente foi... Diga, eu te interrompi, você queria fazer uma pergunta? Não, eu ia te perguntar, primeiro de tudo, porque você falou assim, eu fui trabalhar com meu pai. Eu sei que você tem 2 irmãos. Sim. Só você e teu pai estavam na instituição? Porque quando você fala assim, decisões difíceis, pelo modelo de negócio ou por causa do envolvimento emocional com as pessoas? O detalhe é que depois que o negócio começou a dar certo, eu tenho um irmão mais jovem, né? Esse engenheiro químico, e diante dos resultados, ele também entrou no negócio. Ele também abandonou a carreira dele porque estava muito atrativo o ambiente, né? E a gente precisando de cérebros para fazer a gestão, né? Então, as decisões difíceis porque não envolve só o negócio, envolve a família, né? Sim. E assim, empresas familiares você nunca para de trabalhar, né? Você dorme com a empresa, você acorda com a empresa, você passa o fim de semana do lado da empresa. O assunto do jantar da empresa. Né? Você
Tudo é empresa. E dizer que separa, olha, é mérito das famílias que conseguem separar. Parabéns. Eu realmente, se alguém assistir esse vídeo e estiver vivendo essa situação, meus parabéns, porque é muito difícil. Muito difícil. Se você conhece alguém que viveu essa situação de conseguir separar, por favor, deixa um comentário aí que vai ser importante. Para alguém vai ser importante. E quando as decisões começaram a ficar mais difíceis, né, já não eram os sócios que estavam conversando, era o pai que estava conversando com os filhos. Aí complicou de vez, né? Porque aí misturou sentimentos, né? E misturou papéis. Sim. O que não pode acontecer dentro de uma empresa, né? Aí chegou um determinado momento que nós fomos extremamente sensatos e enxergamos que não havia necessidade de passar por tudo aquilo, né? O pai tinha um patrimônio, não dependia do negócio para sobreviver, né? E quem tinha que correr atrás do prejuízo, entre aspas, eram os filhos, né? Sem dúvida. Então, antes que algo de pior acontecesse, nós encerramos as atividades, né? E aí, a partir daí, depois de toda essa experiência, aparentemente, né, que a gente sai com uma sensação de fracasso, eu não tinha ideia de quanto aquilo tinha contribuído para a minha formação, né? É isso eu que não tinha noção do conteúdo. Era isso que eu do ia te conteúdo. perguntar agora. Tá. Quanto toda essa experiência, vamos dizer assim, comercialmente negativa, foi importante para transformar você mais uma vez, né? E para trazer essas costas largas, esse estofo para você hoje ocupar o cargo que você ocupa. Eu sei que tem mais história por aí. Eu sei que tem mais uma transição dentro dessa história. Mas assim, o quanto isso tudo é importante ainda para você hoje? Então, você sabe que às vezes o limite entre sucesso e fracasso, eles às vezes são muito tênues, né? Porque o que é sucesso para mim pode não ser para você. É né? relativo. E às vezes o que eu enxergo como um fracasso foi um ganho que eu não consigo avaliar, né? E com o tempo eu vou fazer uso dessa experiência, desse aprendizado, né? Sim. Tem aquela frase, né, que diz assim que eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, Marcelo, o sucesso normalmente a gente atribui às pessoas que acertam, né? A gente considera uma pessoa de sucesso as pessoas que acertam nas suas decisões, né? A chance das pessoas experientes acertarem é muito maior, né? Só que as pessoas se esquecem, às vezes, que a experiência veio através do fracasso. Do fracasso, sem dúvida nenhuma. Né? Então, às vezes, aquilo que aparentemente é um fracasso é aquilo que te dá um background, né? Como eles dizem, para o sucesso. Né? Eu tenho uma história da minha carreira, vou só abrir um parênteses aqui, dificilmente eu falo disso, mas eu vou abrir um parênteses. Eu tenho um histórico da minha carreira que ilustra exatamente isso que você está dizendo. Em um determinado momento da minha carreira de vendedor, eu resolvi ser representante comercial. E eu não estava preparado para ser representante comercial. E foi um grande fracasso na minha carreira. Mas aquilo ali me serviu para duas coisas. Como lá atrás na tua história de químico, para saber o que eu não iria fazer, e para eu focar de maneira assim 100% com toda a minha energia naquilo que eu realmente era bom naquele momento. Sim. Então eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu também passei por isso e concordo com você. Bom, aí eu tomei uma decisão. Aquele profissional da área química acabou, ele estava desatualizado, né? Trabalhar em laboratório, eu fiquei anos ausente e eu tinha que ter ciência que não era mais minha praia. Mas eu queria voltar para a indústria química, né?
voltar às minhas origens, né? E aí dentro do meu conhecimento que eu adquiri nesses anos todos com a indústria e o comércio de calçados, aliado ao meu conhecimento de química que ainda eu tinha, eu cheguei como uma única oportunidade de trabalhar na área comercial de uma indústria química. E aí eu me foquei dentro desse objetivo e fui buscar uma oportunidade dentro desse perfil, né? E consegui uma chance. Consegui uma chance e a partir daí financeiramente não compensava, mas eu não olhei para o lado financeiro nesse momento. Eu queria me reinserir nesse ambiente, voltar a conhecer pessoas deste ambiente e a partir daí estabelecer uma nova rede de contatos, de network e ver o que dá. Naquele momento, com a experiência que eu tinha, aquilo não me assustava, porque eu estava mais cascudo, né? A pele tinha engrossado, então não era qualquer pancada que doía. E assim, era a junção de duas áreas que você já tinha trabalhado, né? Sim. Pouco de venda, né? Sim. É uma experiência diferente, não varejo para Por isso atacado. que eu enxerguei que era um caminho onde eu teria alguma oportunidade, né? Tá. E aí, de novo, né? Alguém me deu uma oportunidade, me ajudou. E especificamente nesse caso houve uma inversão, né, de situações, porque o meu irmão já estava trabalhando nessa empresa, né? Alguém deu oportunidade para ele e que deu oportunidade para mim. E na verdade, como a empresa acho que estava satisfeita com o trabalho do meu irmão, falou, bom, se esse for parecido com o irmão, tá bom, né? A gente já fica satisfeito. Se o gene da família é bom, eles vão cumprir com o papel, né? E a partir daí entrei, comecei, aí vem um outro detalhe, né? Mas você era uma empresa, não, você tem que começar, recomeçar, né? Focar, né? Sonhar, né? Às vezes as pessoas não gostam de usar a palavra sonho, não, sonhar é importante. Sonhar é você ter uma meta com prazo, né? Sonhar não é ficar olhando para as estrelas e esperar que venha a oportunidade. Sonhar com realização. Não é sonhar, não é ficar no sofá esperando a oportunidade e cair no seu colo. Você tem que ir atrás. Recomecei, me reencontrei e fiz novos contatos. E de lá eu abri uma empresa de representação para trabalhar os produtos da empresa. E a partir daí eu fiz novos contatos e aí eu passei, depois de um tempo, representar mais indústrias químicas, né? Desde que os produtos não se coincidissem, não concorressem, né? Certo. Na verdade eu fui buscar produtos que complementassem, né? A tua carteira. A minha carteira. Então eu fazia uma visita e apresentava um leque de produtos e um ajudava a vender o outro. Né? Às vezes era uma linha que me abria oportunidade dentro da empresa e aí de repente eu mostrava algo que o comprador não estava me atendendo para receber aquele produto, mas... Né? Aí achava no escopo dele. Aí entra uma visão que ficou cada vez mais nítida para mim. Os negócios não são feitos entre pessoas, entre empresas, são feitos entre pessoas. Né? O que define um negócio não é o crachá que você está carregando da empresa. Precisa ter a chamada empatia, né? Precisa ter uma abordagem correta, né? Você precisa criar uma conexão. Precisa ver, novamente, precisa ter humildade, né? Você precisa entender a necessidade de quem você está abordando, né? Isso daí é uma coisa... É um paradigma que, graças a Deus, estamos quebrando, né, de que venda não é persuasão. Né? Venda é atendimento, é serviço, você está trazendo uma solução. E essa abordagem te ajudou muito. Ajudou bastante. E aí eu fui muito feliz dentro dessa atividade, aprendi novas tecnologias, conheci pessoas diferentes, né? Eu acho que conhecer pessoas diferentes é fundamental, né? Porque
quando você conhece pessoas muito, muito diferentes do seu jeito de ser, principalmente, você aprende, você copia aquilo que é bom e você fica claro aquilo que você não quer para você, né? Agora Sempre é aprendizado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi nesse momento que a corrida de rua entrou na sua vida? Porque eu sei que o esporte faz parte da tua vida e sei que ele é importante para Então, você. vamos fazer um parêntese aí. É. Eu sempre pratiquei esporte, né? Sempre fui do time de futebol de salão do colégio, da faculdade. Sempre gostei do esporte. O esporte sempre esteve próximo, fez parte da minha vida, né? Aí eu encarei no meio dessa história profissional um outro desafio, né? Eu tinha um grande trauma e um grande bloqueio, né? Eu não sabia nadar. E isso me incomodava, né? E aí eu já entrei na fase adulta sem saber nadar, né? E eu percebia que eu precisava vencer esse medo, né? Aí eu resolvi entrar numa escola de natação, com boinha e tudo, né? E entrei no horário bem cedo também, para ter pouca visibilidade, começava às 6 da manhã. E aí, a partir daí, eu comecei a aprender a nadar, né? Aquilo foi me empolgando, eu fui vencendo o medo, né? E a partir daí eu aprendi a nadar o estilo mais clássico, né? Parece que você é um nadador de primeira linha e eu não vou discutir natação com você, né? O crawl, né? Que é o mais tradicional, né? E aí eu comecei a nadar o crawl, aí do crawl eu aprendi o peito. Bom, no final dos 10 anos que eu nadei, eu aprendi os 4 estilos, né? Venci mais um medo, venci mais uma barreira. Aquilo mexeu com a minha autoestima, né? De certa forma, são as pequenas vitórias, né? Na verdade, não são pequenas, se mexem com você, se muda o rumo da sua vida, são enormes vitórias, sim, né? Eu tenho certeza que isso deve ter mudado a maneira como você se enxergou. Ah, sim. Aí durante 10 anos eu nadei, só que chegou uma hora que aquilo já não era mais um desafio, né? E eu contei todos os azulejos que a piscina já tinha, eu já sabia a quantidade de azulejo que a piscina tinha, eu já tinha feito as contas, porque a minha origem é de exatas e você fica fazendo cálculo, entendeu? Aí eu falei, eu preciso buscar uma outra atividade esportiva. Porque algo que me incomodava é assim, eu tinha vontade de praticar natação, mas não tinha piscina à disposição todo momento. E aquele momento eu precisava queimar energia, eu precisava fazer outra coisa. E aí eu resolvi caminhar. Falei, não, eu vou caminhar. Tênis, um calção, uma camiseta, vou caminhar. Acho que isso não exige muito esforço nem tecnologia, né? E eu posso fazer isso em qualquer lugar. Só que aí eu não me dei conta que 10 anos de natação me deram um condicionamento físico que eu não tinha ideia, né? Aí caminhar ficou muito monótono. Acho que eu posso dar um trote, né? Vou trotar, né? Aí comecei a trotar, daí eu percebi que eu migrei rapidamente para a corrida, né? E aí quando os primeiros quilômetros vieram, aquilo me trouxe uma sensação de conquista inenarrável, né? Porque assim, a vida é um todo, né, Marcelo? O sucesso está no equilíbrio mesmo. Então não é só sucesso profissional, só sucesso familiar, o sucesso, enfim, como atleta, enfim, você precisa. A vida é um todo. E aquilo foi complementando. E os desafios dos quilômetros começaram a aumentar. Aí eu comecei, de novo, a me aproximar de pessoas que eram muito melhores do que eu na corrida, né? E pegar dicas, né? Porque eu falei, se ele já passou por esta fase que eu estou passando, vou encurtar caminho, né? Por que eu vou dar cabeçada? Já vou perguntar para quem sabe, né? E aí eu, de uma maneira ousada, me aproximei dos maratonistas, né? Falei, um dia eu vou fazer essa tal de maratona, que eu nem sabia direito o que era. Mas pelo papo parecia empolgante, né? Pela motivação das pessoas, dos corredores, né? Quando conversava, parecia interessante, né? Aí eu fui na internet e busquei
um treino de maratona. Quando eu vi o treino, eu percebi que eu ainda não estava preparado para fazer uma maratona. Mas foquei. Falei, não vou fazer nesse ano, mas eu vou fazer o ano que vem e o treino começa agora, né? Para essa tal de maratona. E aí eu fui me empolgando, me preparando, até que o dia da maratona chegou e eu fiz a minha primeira maratona em 2008, né? Eu lembro que num jantar em família, né? Eu falei para minha esposa e para os meus 2 filhos, eu falei, daqui eu tenho uma coisa para contar para você. Porque assim, trabalhei no silêncio, né? Porque acho que a cobrança era menor também, né? E se não desse certo, ficava entre eu e o homem lá em cima, entre nós dois. Você quis garantir, né? Aí eu lembro que eu falei num jantar, olha, daqui 30 dias eu vou fazer uma maratona. Aí assim, eles me olharam, me lembro assim de uma forma muito nítida. Meu filho falou assim, mas você sabe o que você está falando? Maratona são 42 quilômetros, né? Porque até então, né, eu era um mero principiante. Eu falei, não, eu sei. Só que o que eu não falei é que eu já treinei. Eles olharam para mim tipo assim, bom, acho que pirou, né? Vamos ver o que vai dar. E aí eu fiz a primeira maratona e tive uma sensação única, né, de conquista, né? E a partir daí, você passa a enxergar, Marcelo, que todos nós temos limites, óbvio. Mas quem impõe o tamanho desse limite somos nós mesmos, né? E você veio, assim, eu estou percebendo, se eu estiver errado, você me corrige. Eu estou percebendo que você sempre colocou essas conquistas no teu caminho, né? Você sempre se desafiou. Sempre. É isso que eu tenho visto da história que você está contando, que você sempre se desafiou, isso sempre fez parte. É um gatilho para você se impulsionar ou é uma coisa natural? Então, Marcelo, o cenário funciona assim. Eu acho que a gente a todo momento precisa impor alguns desafios, independente do tamanho do desafio. Eu não estou dizendo que, falando especificamente da corrida, que para você ser um corredor de verdade, você precisa ser um maratonista. Não. 2, 3, 4, 5 quilômetros pode te trazer a alegria que você estava procurando. Simples. Mas o teu desafio era a maratona. O que você se impôs. Então, o que me seduziu em relação à maratona, eu percebi que não era só um treinamento físico, entendeu? Era também um treinamento mental, né? Então, era um esforço físico e mental. E um ia complementar o outro, né? E daí eu extraí um aprendizado muito importante para a minha vida pessoal, profissional. Quando você corre uma maratona, você não pensa nos 42 quilômetros, você pensa no próximo quilômetro, né? Porque se você pensar nos 42 quilômetros, talvez você não termine a maratona, né? Então, é o próximo. E a partir daí, a vida se tornou o próximo quilômetro. A minha vida profissional, pessoal, familiar, né? Como filho, marido, pai, amigo, parente, sei lá. O próximo quilômetro. Vamos buscar o próximo. É 1 quilômetro. É 1 quilômetro. Então, assim, quando você tem um problema muito grande para resolver, uma das grandes estratégias que os especialistas dizem, e eu aprendi isso nos livros, divida ele em partes. Transforme ele em problemas menores. Trace objetivos menores, né? E eu fiz isso. Quer dizer, eu apliquei uma premissa da maratona, se é que eu posso dizer assim. Sim. E a partir daí, quando eu percebi, eu fiz os 42 quilômetros, e a partir daí eu percebi que eu não conseguia atingir todos os meus objetivos de uma vez. Mas caminhar, independente da velocidade, já te traz uma sensação muito boa. De conquista. De conquista, de autoestima, de que estou no caminho certo. De autoconhecimento. Né? E até, às vezes, de você redirecionar seus planos, né?
Porque às vezes você foca em algo tão grande no final e no meio do caminho você enxerga outras oportunidades, né? Porque quando você fica direcionado com um único objetivo, você bloqueia a sua mente, né? Então, trace desafios menores e tente atingi-los, né? E aí, vamos lá. Quantas maratonas hoje? Não são muitas. Perto de alguns amigos maratonistas, eu continuo sendo café com leite, né? Mas são 14 maratonas, né? Então, e assim, cada prova teve uma história e teve uma correlação com o momento de vida, né? Sim. Então, às vezes a maratona foi para celebrar um bom momento e às vezes a maratona foi para me tirar do fundo do poço, né? Então, isso demonstra novamente que você é único. É uma coisa só. Uma coisa só, né? Então, não existe... A vida é uma só. Você tem que ser uma pessoa só, né? Você não pode ter várias caras, né? É óbvio que dependendo do ambiente que você está, se é profissional, se é familiar, enfim, você tem comportamentos específicos, mas você precisa se sentir à vontade, independente de onde você está. Você tem que conseguir ser você, né? Porque você não ser você tem prazo de validade. E o esporte te ajudou nisso também dentro da tua profissão? Ajudou e continua ajudando. Continua ajudando. Porque eu conheci pessoas diferentes, conheci pessoas com experiências de vida maravilhosas, né? Formei amizades que elas se eternizaram, né? E conheci pessoas que eu acho que estarão comigo em qualquer momento, em qualquer situação, e independente de sermos ou não maratonistas, né? Então, isso o esporte me trouxe, né? Porque sempre são pessoas que estão em busca de uma nova experiência, de um novo desafio. E nesse ponto, há intersecção, há simbiose, né? Porque a gente tem uma ideia errada de sinergia, né? A sinergia, a gente acha que tem sinergia quando todo mundo é parecido, né? Ou todo mundo pensa igual. Sinergia é quando as pessoas são diferentes e dá certo. Isso é sinergia, né? Isso é criar um ambiente diferente, com pessoas diferentes, né? Mas com foco, com os mesmos objetivos, né? E aí, as maratonas hoje fazem parte da minha vida e assim, não fosse a pandemia agora de 2020, né? Eu teria feito. E umas 2 ou 3. E 2021 ainda está sob júdice. Está dependendo ainda de algumas situações, né? Ah, extraordinário. Val, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Daí para o que a gente chegou hoje, né? Hoje você é diretor administrativo da Coulson. Tá. Como chegou? Como que o representante comercial da indústria química virou diretor administrativo? Então, mas veja... Porque isso para mim, você contou algumas transições da tua carreira, mas isso para mim foi a maior das transições, foi o maior salto que você deu. Eu não vou falar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, nada disso. Mas assim, eu acho que... Então, mas Marcelo, é assim, à medida que eu comecei a trabalhar na área comercial, obviamente a gente começa fazendo testes com clientes menores. Meus últimos clientes, os meus melhores clientes eram Petrobras, Vale Fertilizantes, né? Então, eu criei, vamos dizer assim, situações que me possibilitaram ter contato com pessoas dessa empresa, né? Teve um comprador de uma empresa que falou assim para mim um dia: eu não compro nada de você e você me trata como se fosse um cliente. Eu falei: não, você é meu cliente, você vai comprar. É você que não sabe ainda que você vai comprar, mas você vai comprar um dia, né? Então, às vezes a gente busca um resultado muito imediato, né?
Mas só o fato de ter contato com pessoas de empresas desse porte tem um outro viés, porque são pessoas preparadas, mais qualificadas, que pensam maior, né? Que tomam decisões mais difíceis, envolve valores monetários muito maiores, enfim, você aprende de novo, né? E aí, a partir daí, eu já não era mais, não sou, né, mais nenhum menino, tinha várias experiências e aí apareceu uma oportunidade, novamente, eu fui procurado por um amigo que me trouxe uma oportunidade. Ele falou, se você quiser participar de um processo seletivo, nós temos uma oportunidade. Não me deu certeza. Ele simplesmente falou que achava que eu tinha o perfil do que a empresa estava procurando, né? E se eu toparia fazer parte desse processo seletivo, né? Óbvio, meu currículo foi com a indicação dele, uma pessoa de peso. E a partir daí, depois de uns 3, 4 meses, eu não sei como foi todo o processo interno, eu recebi um contato de que eu seria contratado, né? Falei, mas um banco de sangue, né? Como é que eu vou lidar com essa situação, né? Mas eles chegaram à conclusão que a experiência administrativa que eu tinha, talvez fosse que eles estivessem precisando. Aí, novamente, eu resolvi encarar esse desafio, né? E aí, a partir daí, de novo, né? De uma maneira bastante humilde, comecei na empresa e conhecendo como funciona a empresa. E aí eu me dei conta, e aí eu tive uma surpresa, que um banco de sangue, ele tem uma similaridade com a indústria química que eu não podia imaginar. Que no fundo, ele tem procedimentos similares à indústria química. Só que a dinâmica é parecida? Só que existem processos físico-químicos que a indústria química utiliza, né? Então, vamos falar assim, o processo fabril do sangue, né, de preparação do sangue, segue lógicas da indústria com tecnologias físico-químicas, mas isso, na verdade, não era mais importante. Isso só foi uma cereja do bolo, porque eu ia trabalhar visando a área administrativa, né, como responsável pela área administrativa. E aí, a partir daí, eu fui premiado, presenteado, abençoado, eu não sei que mais termos legais eu posso utilizar. Porque você estava Por quê? preparado. E estava preparado. Não comparado com o histórico e com o conhecimento que você tem hoje dentro da área administrativa de um banco de sangue, mas por todo o histórico teu e também por uma questão, uma vez a gente teve uma conversa antes dessa daqui, você me trouxe uma frase que eu já disse para você que eu não vou esquecer mais, você disse assim, eu sou um devorador de livros. E assim, ninguém percorre uma trajetória de sucesso como a sua sem estudar, sem ter a humildade de enxergar no outro uma base para compartilhar conhecimento. Eu tenho certeza que você fez curso, que você leu sobre gestão, sobre administração, sobre um monte de coisas. E aí eu queria também que você falasse da importância disso, sabe? Se foi esse o momento ou se isso foi uma coisa fluídica assim, ao longo de toda a sua carreira. Então, Marcelo, eu sempre gostei de adquirir conhecimento, né? E sempre fui objetivo na busca do conhecimento. Por exemplo, eu nunca gostei de ler um romance, nunca me atraiu. Nunca gostei de ler livros de ficção, né? Mas livros que tratam do comportamento humano, seja no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, sempre me atraíram, né? Porque eu acredito nas pessoas, né? E acho que só elas
podem fazer a diferença, né? Então, hoje no mundo moderno, né, existem 3 pilares que os especialistas dizem que fazem parte da gestão, né? São as ferramentas de gestão, os processos e as pessoas. Mas eu acho que sem as pessoas, eu posso ter as ferramentas, posso ter os processos, mas se eu não tiver pessoas que realizem, competentes, comprometidas, envolvidas, interessadas, a coisa não vai andar bem. Não tem resultado. Então, a partir daí, eu me aprimorei no conhecimento sobre pessoas, né? Comportamento de pessoas, como lidar com as pessoas, como trabalhar o dia a dia com as pessoas, né? Como extrair o melhor de cada um, como principalmente eu me transformar num ser humano melhor, né? Como eu poderia ajudar e ser ajudado, né? E aí eu digo para você que eu busquei assim uma nova filosofia de vida mesmo, né? Sempre acreditando nas pessoas, ajudando e recebendo ajuda, né? Colaborando e sendo colaborado, né? É uma troca, realmente uma troca. E eu tenho um hábito, quando eu leio um livro que começa a me interessar, sempre fica um pedaço de papel e uma caneta do meu lado, tá? Isso começou de uma maneira muito informal, assim, sem muita pretensão, mas eu diria para você que hoje eu tenho até que um razoável arquivo de informações. O que eu acabei fazendo? Eu lia um parágrafo, uma frase, um pensamento. Eu anotava. Então, cada livro tem algumas anotações. E aí, às vezes, dependendo do meu momento de vida, seja pessoal ou profissional, eu vou buscar de novo aquela... Falo, não, tá vendo? Ó, se você fizer assim, tá certo. O escritor escreveu tudo isso com base em experiências, enfim, traga isso para o seu dia a dia, né? Porque o que você consegue trazer para o seu dia a dia, isso tem um valor muito grande, né? Então, assim, dentro dessa visão, né, eu busco conhecimento variado, mas tudo que envolve pessoas, né? Então, a partir dessas experiências, eu fui buscando livros que me auxiliassem de acordo com o momento que eu estava vivendo, né? Livros que tratam de gestão de pessoas, livros que tratam sobre liderança, livros que tratam sobre sonhos, sobre expectativa, sobre espiritualidade, né? Porque a religião sempre me acompanhou, né? E cada vez mais ela me acompanha. Então, eu acredito nas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que as pessoas são o único ativo comum de todos os negócios? Eu não tenho dúvida disso, né? Se você me pedisse para escolher entre um profissional qualificado e eu vou usar um termo um pouco pesado, mas de caráter duvidoso, entre um profissional desqualificado na expressão da palavra, não no sentido negativo, mal preparado para o cargo, mas que tivesse potencial e tivesse aquele sangue nos olhos, né? Aquele comprometimento, e como diz aí na gíria, né? Vestiu a camisa, mas não tenha dúvida que é a segunda opção. Mas não tenha dúvida. Esse você consegue transformar, o outro é mais difícil. Eu acho que isso já não é o papel da empresa, por exemplo. Tá? Importância de um RH bem estruturado também. Sim. E alinhado com esse tipo de pensamento. Essa é a minha opinião, né? Óbvio que eu posso estar até totalmente errado no que eu estou te falando, mas baseado nas minhas experiências, tá? Então, e é isso que era esse gatilho que eu queria. Quer dizer, isso tudo, esse estudo todo esse conhecimento que você adquiriu, hoje você coloca em prática e a tua administração é baseado em como você lida com as pessoas. Como você lida com as pessoas, porque a palavra de ordem é compartilhar conhecimento, né? A palavra de ordem é parceria, né? É muito utilizado, mas o que realmente é parceria, né?
Parceria não é você trabalhar do lado de pessoas, do lado do chefe. É você trabalhar do lado dos subordinados também, né? Então a gente conhece um profissional dentro de uma empresa, esta é a minha avaliação. Não é pela forma como ele trata os superiores, porque tratar os superiores de uma maneira educada, profissional, comprometida, é fácil. É como ele trata os inferiores, né? Os que estão abaixo dele. Este é a forma como eu avalio as pessoas que estão do meu lado. Então, assim, desde dos profissionais mais humildes até o presidente de qualquer empresa, óbvio que todos têm sua importância e todos têm um papel a cumprir, né? E a partir do momento que quem está no meio, nesse pacote, sabe respeitar, valorizar, né? E transformar tudo isso em sinergia, como eu comentei há pouco, isso tem um resultado fantástico. E você enxerga que esse foi o teu grande papel, assim, enxergar as pessoas, ler as pessoas que estavam do seu lado, e ali, o Marcelo, entender como lidar com cada um deles. Teve um peso muito grande, mas a experiência que eu tive quando eu trabalhei ao lado do meu pai, nesse momento fez toda a diferença. E aí, em algum momento, tudo aquilo que eu aprendi e que eu não soube valorizar, ele aflorou, né? Porque eu percebi, à medida que o tempo foi passando, que o que eu sabia tinha um valor enorme para fazer a gestão dessa empresa, né? E isso aconteceu de uma forma natural, né? E aí eu conquistei um prazer enorme de exercer o papel que eu exerço, porque a empresa tem um papel social absurdo. Porque hoje essa empresa, ela realiza em média 25 mil transfusões de sangue por mês, né? Aí eu fico imaginando quantas vidas são salvas, quantas famílias se alegram, né? Quantas histórias são modificadas de uma maneira positiva. Pô, eu não vejo a hora que chega a segunda-feira. É extraordinário. Entendeu? Eu fico imaginando isso. Pô, não é, isso, sabe o que se chama isso? Isso já não é mais um trabalho. Isso se transformou num propósito de vida, né? E aí eu fico pensando assim, você acabou de falar há pouco de brilho nos olhos, né? Como não ter alguém do seu lado com os olhos brilhando, né? Sempre dentro de um propósito desse. Não combina, né? Não deve combinar. Mas as pessoas são diferentes, Marcelo. As pessoas são diferentes e a gente tem a obrigação e a gente tem a missão de contaminando essas pessoas, né? E há uma seleção natural, Marcelo. Porque quem pensa diferente não fica perto, entendeu? Então, naturalmente, você vai contaminando, né? E hoje, assim, eu estou muito empolgado, porque hoje o meu grande desafio é preparar a sucessão da empresa, né? Eu estou olhando o futuro, né? Então, assim, eu tenho lá um grupo de jovens talentosos e que o meu sonho é transformá-los em profissional de sucesso, né? Então, tudo que eu sei e o que eu não sei, eu estou tentando aprender para ensinar para eles, transformar esses jovens em profissionais mais felizes do que eu sou hoje, né? Esse é o meu compromisso. Extraordinário. Você, para mim, está muito desenhado tudo aquilo que você percorreu para conseguir essas transições dessa maneira. E aí eu queria assim que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, uma síntese de quais são os sentimentos. Eu estou com uma dúvida se eu faço ou não transição de carreira. Como me preparar para isso sinteticamente? Como me preparar para isso e, assim, o que vale a pena? Então, Marcelo, não tenho a receita do bolo pronta, porque cada um é cada um, né? Nós temos alguns inimigos internos.
Todos nós temos, tá? Então, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, o que eu percebo é assim, quem olha muito pelo retrovisor, né, e quem fala muito do passado, tem grandes chances de se tornar uma pessoa depressiva. Quem se preocupa muito com o futuro e quer se transformar num visionário do futuro e tentar entender tudo que possa acontecer e identificar todas as dificuldades do futuro, se transforma numa pessoa ansiosa. Então, o primeiro passo é viver o dia, né? E traçar pequenos objetivos, né? O segundo passo, que na minha opinião é muito importante, e eu bato muito nessa tecla, é dosar o seu nível de expectativa. Porque a expectativa pode se transformar num grande inimigo. Porque a partir do momento que você cria uma expectativa que transcende a realidade, a sua chance de se frustrar é muito grande. É diretamente proporcional. É muito grande. E à medida que a sua expectativa diminui, parece que fica mais leve, né? Parece que fica com menos compromisso. Você aceita melhor o insucesso, vamos chamar assim, ou uma mudança de rota, né? Porque é o que eu falei na nossa conversa, sucesso e insucesso sucesso e fracasso, né, são limítrofes, né? Os livros, não existe livro que te ensine a perder. Todos os livros ensinam a ganhar, né? Então hoje, e essa é uma grande deficiência, não dos profissionais, das pessoas, né? Ah, você quer ensinar a pessoa a ser um perdedor? Não, eu acho que as pessoas precisam aprender também com a derrota e extrair conhecimento, experiência, enfim, experiência de vida, né? A vida é assim, né? A gente ganha e perde a todo momento, né? Sempre tem um corredor mais rápido e um mais lento do que eu. Funciona assim. Saiba quem você é, né? E faça o que você tem que fazer, em pequenas etapas. Exatamente. Agora, a cereja do bolo, Marcelo, sempre tudo com muita humildade, né? Sim. Procure buscar conhecimento com quem tem mais conhecimento, com quem tem mais experiência, ou com quem já viveu uma situação similar e assim por diante. Extraordinário, Valtinho. Entendeu? Pô, fantástico, fantástico. Se você acha que faltou a gente falar de alguma coisa, assim, eu tô bem satisfeito com o conteúdo que a gente produziu aqui. Eu tenho certeza que nós vamos impactar a vida de alguém. Se for uma pessoa, eu tô realizado, criando pouca expectativa. É pouca expectativa. Muito legal, agradeço o convite, Marcelo, estou à disposição. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Um abraço. Gente, se você curtiu o nosso vídeo, dá um like, comenta, se tiver alguma pergunta, siga o nosso canal, se inscreva, coloca lá no sininho e em breve o vídeo está no ar aí. Muito obrigado, valeu!